Que a graça e a paz esteja com você, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo. Nós estamos aqui nesse momento de reflexão da palavra do Senhor, um momento que você é muito especial. Por quê? Porque nós preparamos isso para que você seja edificado, né? Deus coloca a sua palavra nos nossos corações e a nossa função como pastor é compartilhar essa mesma palavra com vocês. Hoje eu quero refletir com todos acerca de uma passagem bíblica que se encontra no texto do Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 3. E eu gostaria que vocês percebessem uma realidade que estava acontecendo em Israel, quando eles retornam do cativeiro babilônico, já reconstroem, já entram na reconstrução do muro, do templo, já estão estabelecidos na cidade, mas eles percebiam que faltava alguma coisa importante para a vida deles. Então deixa eu ler aqui para vocês, e a gente vai descobrir o que era isso que estava faltando. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, em frente da praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Queridos, que momento é esse que nós temos em Israel? É um momento em que estão regressando, como eu disse a vocês, do cativeiro, e passaram lá no cativeiro babilônico 70 anos. Quando a gente faz uma conta rápida sobre esse período de tempo, quem saiu de Israel com 20 anos e conseguiu, pela misericórdia, voltar, já estava com 90. Muitos dos que voltaram não tiveram esse contato com a palavra do Senhor. Tiveram sim Jeremias lá no início do cativeiro babilônico, Ezequiel durante o período do cativeiro babilônico, Daniel ali no período do cativeiro babilônico. Esses profetas estiveram presentes ali junto ao povo, mas não era a mesma coisa como se estivessem em Israel. Eles não transitavam como transitavam em Israel. Muitos daqueles que estavam regressando nunca tinham colocado os pés em Israel. Nasceram, na verdade, no cativeiro babilônico, foram levados bem pequenininhos e agora já estão voltando idosos para a terra dos seus pais, né? Quem está tendo o primeiro contato com Israel são aqueles que nasceram lá no cativeiro e agora estão regressando para a sua terra. E o que isso revela para nós? Revela que eles estavam ali construindo a sua cidade, reconstruindo a sua cidade, reconstruindo as suas casas, mas que lhe faltava algo. E o que era isso? Faltava a palavra do Senhor. E isso nos faz perceber, meus queridos, que em algumas vezes na nossa vida nós temos dado atenção para várias áreas que são essenciais. Não questiono isso de modo algum. Nós precisamos realmente cuidar da nossa alimentação, precisamos cuidar da nossa moradia, cuidar do nosso trabalho, da nossa formação escolar, acadêmica, mas não podemos descuidar da palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes nós acabamos nos perdendo no meio do caminho e a palavra do Senhor é aquela que nos mantém firmes, né? Aquela que nos mantém certos do que virá para frente, daquilo que está reservado àqueles que creem. E aqui a gente vai perceber, meus queridos, algumas características específicas do povo. O desejo de ouvir a palavra partiu do povo. O povo se reuniu diante da praça das águas, da porta das águas, e disse a Esdras que ele trouxesse o livro da lei que eles haviam encontrado nas ruínas do templo. E ali foi o povo que estava desejoso de ouvir isso. E há uma passagem bíblica lá no texto de Miqueias, capítulo 4, em Isaías também tem algo semelhante. Lá no texto de Miqueias diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido. Será estabelecido como principal entre os montes e se elevará acima das colinas e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas,
pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. O que essa passagem de Miqueias tem a ver com esse texto de Esdras, né? Por mais que algumas pessoas coloquem, não, isso aqui é um pouquinho mais para frente, né? O cativeiro, Miqueias é antes do cativeiro, Miqueias está profetizando antes do cativeiro. Esdras e Neemias estão voltando do cativeiro, né? Então já tem um período aí de pelo menos 2 séculos aí, 1 século, 2 séculos aí de um para o outro. Mas o que a gente vai perceber é o seguinte, que lá atrás já se profetizaram que as pessoas estavam chegando-se para ouvir a palavra do Senhor. Elas estavam desejosas de ouvir a palavra do Senhor. Outra coisa aqui, quando o texto diz, aqui no versículo 2, Esdras trouxe a lei diante da assembleia. A assembleia é a congregação, é onde o povo estava ali reunido, é quando o povo se conectou para ouvir a palavra do Senhor. Eles estavam em unidade, eles tinham o mesmo sentimento. E no final desse versículo 3 diz que eles estavam ouvindo com atenção. E aqui, meus queridos, tem algumas coisas que nós precisamos perguntar hoje, né? Quando foi a última vez que nós desejamos ouvir a mensagem do Senhor? Nós temos tido esse interesse, tem despertado dentro do nosso coração esse interesse de ouvir, meditar, refletir, entender a palavra do Senhor? Eu tenho me prontificado a congregar como igreja, a me juntar como uma assembleia do povo do Senhor. Perceba, meus queridos, que desde lá no Antigo Testamento e também chega no Novo Testamento, fala dessa importância da reunião, fala dessa importância do estar juntos, né? E nesse período, né, de isolamento social, o estar junto não se trata apenas do fisicamente, né? Mas está em unidade, está percebendo, tendo o mesmo desejo, né, de conhecer mais o Senhor, esse desejo de estar confraternizando com os irmãos, de compadecer com os irmãos, de se alegrar também com os irmãos. E aí a última pergunta é assim, eu tenho dado atenção à palavra do Senhor? Porque o que é que acontece? Às vezes, quando a gente percebe na igreja, que o corpo físico está lá na igreja, mas a mente está em outro lugar. O corpo físico, meus queridos, na verdade a mente precisa estar onde o corpo físico está. É uma figurazinha para a gente perceber isso. Por quê? Porque não adianta a gente chegar nos locais só para cumprir tabela. Não adianta a gente chegar à casa do Senhor e falar assim, eu cheguei, cumpri, bati meu ponto, né? Fui lá no ponto eletrônico, bati meu ponto e agora eu estou liberado. Não. Chegue e aproveite esse momento. E aqui tem alguns desafios para as nossas vidas no dia de hoje. O primeiro desafio é ore. Ore para que Deus sempre coloque no seu coração o desejo de conhecer mais sobre a sua palavra. Pastor, isso não é minha obrigação? Sim, você deveria querer conhecer. Mas, meu querido, muitas vezes nós precisamos orar para que os empecilhos do dia a dia, porque eu tenho certeza que muitas vezes você diz assim, eu vou fazer um estudo bíblico agora. Aí acontece alguma coisa dentro de casa, alguém liga para você, alguém lhe chama a atenção, e no final das contas você tem dificuldades para fazer isso. Então ore para que essas barreirinhas, esses empecilhos, eles caiam por terra e você possa realmente buscar a face do Senhor. Entenda que quando nós somos igrejas, nós somos mais fortes. Quando nós nos reconhecemos como corpo de Cristo, que entendemos que precisamos um dos outros, nós somos muito mais fortes. Outra coisa que nós precisamos aprender nesses dias de hoje é aproveitar o que a nossa igreja oferece. Meus queridos, a gente prepara as coisas com muito carinho, com muito cuidado no Senhor, com muita dedicação. Não é fazer, vou assistir porque o pastor está preparando e ele obrigou a gente a preparar. Não, porque você tem o desejo de conhecer mais da palavra do Senhor. O que nós fazemos aqui é selecionar a passagem bíblica, pedir ao Senhor que fala ao nosso coração para poder transmitir também ao seu coração. Então aproveite o que a sua igreja tem. Às vezes a gente tem desperdiçado as oportunidades que Deus tem nos ofertado de conhecer mais sobre a palavra do Senhor. E no final das contas, eu creio que já ficou o recado dado, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito Santo do Senhor diz às igrejas. Dedique-se, confraternize-se com seu irmão, esteja presente, aproveite as oportunidades que Deus tem colocado sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus lhe dê um domingo abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.